cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, é uma honra estar aqui nesse lugar, onde tem adoradores do Senhor, que honram o seu nome, que exaltam o seu nome, aonde andam. Glória a Deus, e honrado pelo convite do pastor, e grato pela vida dele, pela vida da nossa pastora Désia. O Senhor tem mantido, com saúde, tem mantido aqui entre nós, ainda fazendo a sua obra, e grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer, através da vida desse casal. Glória a Deus, aleluia. Estou um pouco nervoso, irmão. É claro que a gente, não tenho como falar assim, não sei expressar muito bem, mas eu tenho uma coisa para contar aos irmãos que o Senhor fez na minha vida e que é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu me converti ao Senhor no ano de 2017, qual o pastor Ana e a pastora Adésia fizeram ali uma campanha, entraram ali para fazer uma evangelização do quilômetro 27. Aleluia! E eu já tinha andado muito por muitos lugares, em todos os lugares que eu andei, e posso dizer a vocês que há um vazio em cada um ser humano nessa face dessa terra, que só pode ser preenchida com um nome: Jesus de Nazaré. Não adianta nós procurarmos, irmãos amados, preencher esse vazio em festas, dançando, bebendo, se prostituindo. Por onde quer que nós andarmos, irmãos, esse vazio não vai ser preenchido. Mas eu já tinha andado por muitos desses lugares, e o Senhor com certeza já vinha trabalhando na minha vida. E uma coisa eu dizia, irmãos, que quando eu aceitasse a Jesus, eu não ia querer ser que nem certos crentes que domingo aceitavam a Jesus e na terça-feira já estavam no mundo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E, irmãos, eu não esperei aquele momento de euforia, aquela coisa, aquela pregação, que a pessoa se emociona. Não. O pastor Leandro entrou, falou, os irmãos falaram, e ele perguntou: quem quer aceitar a Jesus? E eu disse a seguinte frase: eu cansei de andar sozinho. Meus amados irmãos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite: que quando você decide aceitar a esse Jesus, a esse Deus todo maravilhoso que se fez homem, se colocou numa cruz por mim e por você, muitas vezes você vai se ver abandonado pelas pessoas que o cercam, vai se ver abandonado pelos seus amigos. Mas eu digo a você: tenha fé, tenha esperança, porque esse Deus que te colocou e que te salvou, Ele vai te honrar. Ele não te abandona. Mesmo no momento que você acha que você está sozinho, é na hora que Ele está te carregando no colo. Glória a Deus, aleluia. E passaram-se esses anos, irmãos, graças a Deus, na presença do Senhor. E digo aos irmãos que foi muito fácil, mas não foi não, brincadeira, foi difícil. Lutas, após lutas, como a irmã falou aqui, quem quer ter vitória tem luta. Então foram lutas, mas muita vitória o Senhor me deu. E nesse dia, irmão, de 11 de junho, eu estava de férias lá no meu trabalho, e um rapaz já estava 2 semanas me perturbando para eu fazer um serviço na casa dele. Mano, por favor, minha energia está fraca. Eu sou eletricista, gente. Minha energia está fraca, minha energia não está puxando minhas coisas para e tal. Eu vou, e não dava para ir porque o dia estava corrido. Você não sabe, que a gente faz uma coisa, faz outra, e os dias estão corridos. E não dava para ir lá. Eu estava de férias lá no meu emprego. E o telefone tocou, era a esposa dele me ligando: irmão David, por favor, eu estou sem água até para lavar o meu filho. Eu disse: irmão, eu vou lá.
lhe ajudar, vou fazer esse serviço para vocês lá. Aumentar o TAP do transformador, é um sistema que tem no transformador, que a gente aumenta a potência da energia. Eu disse, eu vou lá, eu vou fazer para a senhora. E eu disse para minha esposa, eu estava aterrando um lugarzinho para fazer um piso lá em casa, disse, minha esposa, eu vou lá. E aí eu vou lá rapidinho. Rapidinho, eu vou fazer com o Ramon, passo lá, faço a da Jéssica com o Kelvin. E de lá eu vou lá para Serra Baixa fazer um negócio lá picadinho. Olha os planos na minha cabeça. As coisas que eu estava planejando fazer naquele dia. Mas sabe uma coisa, nesse decorrer dessa caminhada que nós passamos, como o pastor Leandro falou aqui, nós temos sempre que estar nos lembrando, sabe, aqui no manual do cristão, sempre está lendo a Bíblia, sempre está orando, sempre está buscando a presença do Todo-Poderoso, porque talvez nós possamos nos esquecer, nos esfriar. E eu nessa correria, eu já não tinha mais tempo, trabalhava de segunda a sexta, às vezes saía do meu trabalho, fazia um serviço, sábado, domingo, já não tinha tempo nem para mim, nem para minha família, nem para o meu Deus. Aleluia. Aleluia. E eu disse, eu vou lá, meu amor. Vou lá fazer esse serviço, fazer essa ajuda lá para a irmã. Se vou passar lá, meu irmão Ramon, eu levo lá o TAP dele, faço dela e vou passar abaixo. Só, meus amados irmãos, que um pouquinho antes do inverno, houve um problema na nossa rede de energia. Ela vinha por uma rua e os galhos de umas árvores encostaram e quebrou tudo. E eu estava fazendo meu curso de microscopia lá na Calpereira. Eu cheguei, os caras estavam lá serrando, outros cortando mato, aquele negócio todo. Eu disse, irmão, vou lá em casa pegar várias de manobra, vou desligar e volto aqui para emendar os fios. Aconteceu como eu falei, fui lá em casa, peguei a vara de manobra, desliguei, nós ajeitamos a energia foi restaurada. Só que os nossos colegas, os colegas de profissão, nossos amigos da Amazonas Energia vieram outro dia, não sei qual foi o dia, e eles acharam melhor trocar aquela alimentação que veio por uma rua pela outra rua. E eu não sabia. Eu não sabia desse pequeno detalhe que foi multado. Então, meus amados irmãos, eu cheguei naquele local, eu já tinha feito o irmão anterior que eu falei, eu já tinha feito, cheguei naquele local, muito animado, feliz, disse, bora, mano, que é coisa rápida. O rapaz colocou a vara de manobra, eu fui lá na canela, né, os irmãos eu acho que eu não conhecia por canela, né, outro nome, mas fui lá na canela e desliguei a chave, desliguei. Só, meus amados irmãos, que eles trocaram a alimentação e deixaram a chave lá, como se fosse por lá pelaquela rua. E eu achei que tinha desligado, na verdade, né? Baixei lá, o rapaz colocou a escada e eu subi assim, né? E até falou assim, ele subiu com uma gana lá no posto, então eu subi, né? Eu estava animado para eu ajudar ele a fazer aquele serviço para restaurar a energia dele. E eu encostei a mão naquele fio de alta tensão, 13.800 volts. 13.800 volts, eu já vi relatos e vídeos, e a gente assiste quando faz curso, de pessoas morrerem só de tocar, porque o coração para. Eu já vi pessoas morrerem com 3 volts, que é um carregador de celular. Mas, um pastor falou uma vez que o anjo ele viaja numa velocidade muito mais rápida que a velocidade da luz. E eu creio que o Senhor Deus Todo-Poderoso, no momento que ele estava ali, para fazer besteira, né, ele olhou lá no céu e disse, desce. E quando eu encostei a mão, o anjo cortou, porque foi muito rápido, foi questão de 3 minutos. Eu fiquei exposto por algum minuto ali. O meu coração não parou. O meu rim não cozinhou. Meu fígado não cozinhou. Nada do meu organismo foi afetado. Irmãos, eu vou falar para vocês, para fortalecer cada dia mais a fé de vocês. Quando você encosta na energia, ela começa a fazer um processo de cozinhamento da carne da gente. E uma energia dessa potência de 13.800 volts, ela vai cozinhar numa velocidade muito rápida.
ela cozinha o fígado, ela cozinha o rim, ela cozinha os órgãos, o coração para. Mas hoje o Senhor colocou a mão, não deixou meu coração parar, não deixou atingir meu rim, não deixou atingir meu fígado, não deixou atingir o órgão meu. E isso é para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele teve misericórdia de mim mais uma vez. Houve uma pessoa que olhou para mim